água para o vinho, quando ele enxergou na porta do casamento, as talhas estão vazias, então todos que estão na festa estão purificados. Era Jesus dizendo: já que todo mundo se purificou, agora chegou a minha hora de participar do casamento e fazer a transformação. O evangelho da atualidade e a teologia da pós-modernidade apresenta a mesa antes da purificação, quando na verdade deveríamos nos purificar na porta e entrar para a mesa. O exemplo disso é: todo aquele que fosse entrar adentro do templo para oferecer um ofício, primeiro ia na pia da purificação, para conseguir celebrar algo para Jesus. O capítulo de número 3 de João vai ter uma conotação muito importante. Qual é essa? A qual Jesus traça tudo isso para que no capítulo de número 4 você venha entender. Ele fala para um homem uma fala. Qual fala é essa? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ô Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Percebe a informação que Jesus descreve? Ele não diz: se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus, porque muitos até conseguem, agora entrar só para quem nasceu de novo, só para quem mudou a mente, só para quem foi purificado. Capítulo de número 4, Jesus diz que era necessário passar por Samaria. Samaria era um local um pouco meio que tenebroso, trazendo para a nossa linguagem contemporânea e uma linguagem paulista. Samaria era uma quebrada, Samaria era uma comunidade, era como fosse becos e vielas para acessar outros caminhos. Só que o texto diz que era necessário passar por Samaria. Jesus está cansado da viagem. Ele se assenta à beira do poço, enquanto os seus discípulos vão à cidade comprar pão para ele se alimentar. Quando uma mulher chega para fazer algo de costume, pegar água ao poço, ela está com um cântaro sobre as suas mãos. Jesus está cansado da viagem. Não é pecado se cansar. Pecado é colocar desculpa no cansaço. Jesus se assenta naquele poço e está descansando. Nesse descanso de Jesus, os seus discípulos estão comprando alimento. E ele diz para a mulher samaritana, como de costume, todas as vezes ao meio-dia, viria uma mulher ao poço pegar água. Jesus disse assim: me dá água. Um pedido simples. A mulher olha para Jesus e diz assim: peraí, você é judeu? Não deveria estar pedindo água para mim, uma samaritana? E isso é uma guerra que não tem fim entre os judeus e os samaritanos há cerca de 800 anos antes. Porque foram levados ao cativeiro assírico e não voltaram mais. Então tinham essa rixa, mas os samaritanos também têm a raiz israelita. E Jesus dizendo para essa mulher: eu só quero um pouco de água. E ela disse assim: mas você é judeu, eu não posso te dar água. Jesus disse assim: se você me conhecer, se você conhecer o dom que sai de mim, era você que me pediria água. Se você me conhecer, não é eu que vou te pedir água, é você que vai me pedir água. Se você conhecer o dom que há em mim,
É você que vai pedir. Aí a mulher disse assim: peraí, como que eu faço para ter um pouco desse dom? Jesus diz assim: se você experimentar a mim, fluirá rios de águas vivas. Se você me experimentar, se você me conhecer. Ela disse assim: os nossos pais disseram que seria aqui o ambiente de adorar. Aí é o versículo que fizemos a leitura, o versículo de número 22, Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem, mas nós que conhecemos, adoramos aquilo que conhecemos. Por que que Jesus está dizendo isso? Através do primeiro livro dos reis, no capítulo de número 12. Quando Jeroboão estabelece altares para aprisionar o povo na idolatria. Então os samaritanos adoram aquele que não conhece, mas nós que conhecemos, adoramos porque conhecemos. O que Jesus está querendo dizer para essa mulher é a cristologia em pessoa. Por que que Jesus está apresentando isso? Porque primeiro ele se encontra com ela. Porque evangelho que não tem encontro, não é evangelho. Ele se encontra com ela, apresenta a fonte que é ele, e depois confronta. Porque se o evangelho não confrontar eu e você, isso não é evangelho. É catolicismo, é espiritismo, mas não é evangelho. Porque o evangelho tem que confrontar eu e você. Porque o confronto promove a transformação. O confronto muda eu e você. Evangelho até traz conforto, mas não é conforto, é confronto. Ele se revela para essa mulher e diz assim, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus se encontra, Jesus apresenta a fonte, Jesus confronta, Jesus se revela, e por quinto, ele representa e apresenta um modelo de adoração. Qual é? Ele é espírito. Ele se importa com quem adora, em espírito e em verdade. Porque quem adora de mentira, Jesus já lidava com essas pessoas lá atrás. Hipócritas, fariseus, escribas e saduceus. O que seria um hipócrita? Um ator. E hoje tem os atores e os atoas, que vêm para a igreja, vêm para o culto, mas ainda não conheceu, até levanta a mão, mas não sabe para quem está adorando. Mas na noite de hoje, Ele coloca a lupa nos nossos olhos, para enxergarmos quem Ele é, para quem adoramos. Só que tem um detalhe importante aqui, Elton. E o detalhe é que os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso é muito verdade. Mas ele não procura a adoração. Breno, como assim ele não procura adoração? Está escrito no texto. Ele procura os verdadeiros adoradores, porque no seu trono já tem serafins dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Desde a criação, os anjos estão dizendo: Santo. Na noite de hoje, Ele está no seu trono procurando no Piratininga 3 verdadeiros adoradores.